Listo, pues vamos a empezar con Pronto, vamos a el siguiente comenzar tema, que es con el el siguiente abordaje del tema, paciente que con abordaje del quemaduras. paciente con Después quemaduras. vamos a ver Después vamos a ver lesiones asociadas a la las dependencia, lesiones ¿sí? asociadas a la Senda. dependencia Y terminamos y con lesiones vamos a acabar con oncológicas. Bien, lesiones bueno. oncológicas. Nosotros sabemos que la No quemadura es un sabemos que traumatismo quemadura es un normalmente traumatismo ocasionado normalmente por ocasionado un por agente térmico un o agente por excedente térmico, de temperatura, pero también podemos exceso de tener temperatura, más también quemaduras por podemos tener temperatura. rayos Y de también cero. en algunas Y ocasiones nos también en algunas vamos a ocasiones encontrar vamos con a encontrar quemaduras con quemaduras ocasionadas por un agente ocasionadas por un agente físico, físico, químico, químico, lógico. antibiológico. No sé, por ejemplo, aquí con qué frecuencia Por ustedes puedan ejemplo, tener quemaduras ocasionadas por animales como una a veces pueden tener medusa, quemaduras ocasionadas por en algún animales momento una como una picadura medusa, más ustedes vieron por también una araña picadura por una produce una araña lesión similar a violinista una que quemadura, produce una ¿verdad? Y en lesión México similar tenemos a una otras quemadura especies y en como México tenemos otras aguamalas, especies como aguamalas, medusas, en medusas, fin, otros animales en que fin, otros producen animales que lesiones van a muy producir similares. lesiones ¿Ok? muy Y similares. también podemos tener Y también podemos quemaduras tener ocasionadas por quemaduras las resinas de ocasionadas por algunos las árboles. En resinas de México algunos también tenemos árboles. algunas En especies México o tenemos algunas también plantas algunas que al plantas tener contacto con su resina que, podemos tener teniendo quemaduras de contacto con la segundo grado resina de profundo ellos, podemos incluso. tener ¿Ok? hasta quemaduras de segundo grado Entonces, profunda. estas lesiones pueden Entonces, estas afectar desde lesiones los pueden primeros planos afectar de desde la los piel primeros hasta planos ocasionar da lesiones más pele profundas que hasta ocasionar afectan lesiones más estructuras profundas como el músculo, que los van a afectar huesos, estructuras etcétera. como Y músculo, bueno, los osos, etc. es muy importante que nosotros Entonces, es muy entendamos cómo importante se entender genera cómo esa se quemadura o cómo genera se genera esa esa lesión. quemadura Las o esa quemaduras lesión. térmicas Las normalmente quemaduras se van a generar térmicas cuando la normalmente son absorción del generadas cuando calor absorbiendo supera calor la capacidad de supera a difusión de ese capacidad de calor, difusión de ese calor, ocasionando una disminución de los causando uma mecanismos reguladores disminuição dos térmicos y mecanismos ocasionando la reguladores térmicos desintegración e a celular. desintegração Básicamente eso es lo que celular. pasa. Basicamente é isso que Normalmente acontece. cuando tenemos quemaduras Normalmente, menores a quando temos 44 grados quemaduras centígrados, estas menores a quemaduras se 44 van a graus, presentar estas tras quemaduras tener una se exposición apresentam prolongada. depois de uma Sin exposição embargo, en el caso prolongada. de Mas, temperaturas no mayores a los caso de 44 grados temperaturas maiores centígrados, a 44 estas van a graus, generar una respuesta estas vão inflamatoria gerar uma resposta inmediata en una inflamatória exposición imediata muy corta. e numa ¿Ok? exposição muito curta. Estas, estas temperaturas van a ocasionar un daño Essas tisular temperaturas vão que entonces ocasionar nosotros vemos dano reflejado nos con eritema, la tecidos formación de una que ámpula nós y vemos aquí como bueno ya eritema vamos a variar en e cuanto a aqui la vamos a variar severidad em quanto à dependiendo severidade, qué tanto incremente la dependendo temperatura o y el aumento tiempo de da temperatura exposición. e o tempo de En el caso exposição. de temperaturas No caso de mayores a 70 temperaturas grados maiores a centígrados 70 van graus, a producir una vão destrucción produzir uma inmediata destruição de imediata la epidermis y van da a generar epidermis e vão necrosis. gerar ¿Ok? En necrose. las quemaduras que Nas producen queimaduras que destrucción de produzem las membranas celulares destruição hay das una membranas respuesta celulares, inflamatoria existe uma local, que es lo resposta que inflamatória nosotros podemos local, observar con que é o este que cambio podemos cutáneo, observar aqui pero nessa debemos tener mudança presente cutânea que e temos que también se ter em genera conta una que também respuesta é gerada uma inflamatoria resposta sistémica. inflamatória sistêmica. Y bueno, las zonas de Jackson es lo que As zonas nosotros de podríamos Jackson estar valorando são o que como nós los podemos cambios valorar como as mudanças tisulares de de esa tecido quemadura o como da respuesta a queimadura esa ou como actividad resposta à térmica. atividade térmica. En la zona de Jackson Na nosotros zona de podemos ver los Jackson, nós diferentes podemos cambios ver fisiológicos que se as generan en una diferentes quemadura y mudanças vamos a geradas numa tener queimadura diferentes e niveles de vamos a ter severidad, ¿verdad? Esto diferentes en una niveles. quemadura de segundo Isto grado numa queimadura de profundo en segundo grau adelante. profundo En esta quemadura, em ustedes adiante. pueden ver que al centro Nesta está queimadura, no iluminado de centro, color, o onde bueno, redondeado de está color com um morado, círculo de la cual nos cor está indicando roxo, la zona podemos central ver o a de zona éxtasis. ¿Cuál central es la ou de zona central êxtase. o Qual de é a zona éxtasis? central ou Es de la zona êxtase? que É a recibe zona el que impacto recebe o térmico impacto inicial. ¿Ok? térmico Esta inicial. zona donde nosotros Esta recibimos el zona onde impacto nós térmico recebemos o inicial va a ser impacto la zona térmico que tenga inicial é una a mayor zona que vai ter afectación maior o que tenga un compromiso más afetação severo. ou um A esta zona la comprometimento mais conocemos como severo. zona Esta de zona se necrosis, chama ¿ok? zona de Y en esta necrose. zona de Esta necrosis zona el de daño es necrose, irreversible e aqui o inmediato. dano En é cuanto tiene contacto irreversível. con el Enquanto tem agente, contato ese com o tejido agente, esse se muere, se tecido necrosa morre, y no hay fica oportunidad de recuperarlo. Es una sem zona que vamos a oportunidade de tener ser que desbridar, recuperado. Vamos ter que vamos a tener que desbridar retirar essa ese zona, tejido porque retirar ya no esse hay tecido, porque já não posibilidad existe a de mejorar possibilidade de su melhorar capacidad tisular. a ¿Bien? capacidade do tecido. Después tienen redondeada Depois, una zona de color amarillo. na zona Esta zona de color
amarillo la conocemos Nesse como círculo zona de amarelo éxtasis é a zona o de de êxtase ou Es una isquemia. zona con una perfusión É a zona disminuida, con com daño uma vascular que perfusão incrementa la diminuída, permeabilidad, por lo tanto son zonas donde vamos a dano tener vascular exudado que abundante aumenta a y permeabilidade, es portanto importante tener temos presente que exudato estas zonas, abundante aunque tienen una afección e estas severa, son zonas potencialmente são salvables. potencialmente Podemos salvar controlando la humedad, fáceis gestionando de la humedad y salvar, aportando una cobertura cutánea. colocando umidade e colocando uma cobertura cutânea. En el color rojo o delimitado de color Já rojo, dentro da encontramos la zona zona de marcada hiperemia. com Esta es o la óvalo zona menos vermelho dañada, está a pero es zona la de más hiperemia, dolorosa en la é a quemadura. menos ¿Ok? danificada, Esta zona mas é a tiene que tem una mais dor. Esta sensibilidad zona tem uma incrementada, sensibilidade hay incrementada, vasodilatación y hay existe tejido altamente vasodilatação e o viable. tecido ¿Qué é debemos altamente procurar viável. nosotros o por qué nos O que sirve devemos identificar las procurar zonas de e Jackson? por Bueno, que antes serve que cualquier identificar as cosa zonas de debemos Jackson? evitar Antes do que que la zona nada, de temos que éxtasis evitar pase que a a ser zona de zona de êxtase coagulación, passe ¿verdad? O que la zona se transformar em hiperémica uma pase a zona de ser una zona coagulação, de éxtasis. ¿Cómo ou que logramos a esto? Teniendo zona una gestión de adecuada isquemia de la seja de humedad, êxtase. evitando Temos que gestionar a sobrehidratar al umidade, paciente o quedarnos cortos con la asignación de temos que líquido. ter ¿Cuál es la não fisiopatía podemos evitar ficar curtos com local a de la administração de quemadura? Bueno, líquidos. en la quemadura Na vamos a queimadura, tener un vamos a daño ter por calor de la dano por calor da microvasculatura. Esto va a microvasculatura. ocasionar que se Isso vai aumente la ocasionar que aumente a permeabilidad permeabilidade vascular. Por lo vascular. tanto, vamos a tener Portanto, como vamos a ter como resultado resultado edema intersticial intersticial e celular. y celular. Si ese edema no se Se esse edema resuelve não é y resolvido e continuamos continuamos com pérdida essa hídrica, el perda paciente puede caer en un de shock líquido, o paciente pode hipovolémico cair em um que choque obviamente también nos lleva a hipovolêmico una que nos leva a uma hipoxia hipoxia tisular tisular y, e, por lo tanto, portanto, a a la muerte morte de esos tejidos. desses tecidos. De outro lado, vamos a Do tener outro uma lado, reacção vamos a ter uma inflamatória reação local, inflamatória a local, a liberação liberação de substâncias de reação inflamatória, de citoquinas proinflamatórias, de macrófagos, de neutrófilos. Se pode gerar trombose. Pode gerar-se uma trombose, essa trombose vai gerar êxtase microvascular que nos vai levar outra vez ao edema intersticial e as seguintes consequências. E a trombose vai causar uma vasoconstrição e uma agregação plaquetária abrupta que nos vai levar a uma hipóxia tisular e a morte própria do tecido. É por isso que vemos de forma constante a desnaturalização do tecido em caso das queimaduras. Agora bem, aqui vamos a ter muitos mecanismos celulares envolvidos. A trombose de vasos sanguíneos secundário ao dano vascular e também a desregulação de mediadores inflamatórios, assim como factores protóxicos. Esses factores protóxicos que ocasionam a morte celular vão estar exacerbados, aumentados. Nós já vimos as diferentes etapas do processo de cicatrização. Uma vez que acontece o trauma térmico, todos esses mecanismos são detonados e o que procuram é reparar esse tecido. Vamos ter a ação das plaquetas, dos agregantes plaquetários para tratar de fazer vasoconstrição e coagulação. Vamos ter a proliferação de novos vasos, gerando processos de angiogênese, fibroplastia da matriz extracelular e todos estes vão converger de forma conjunta para tratar de reparar esse tecido. Agora bem, temos que ter em conta que o paciente queimado não somente implica o tratamento da lesão. Todos os pacientes que querem uma abordagem metabólica, mas no caso do paciente queimado, esse paciente queimado de mais de 20% da superfície corporal total está em um risco iminente de morte, porque não somente temos um processo inflamatório local, sino que também temos um processo inflamatório sistêmico que, como vocês podem ver, compromete a todos os órgãos e tecidos. E isso, se não atendemos de maneira adequada, nos vai levar à morte do paciente. Já seja porque não fazemos uma boa restituição hídrica, ou porque não prevenimos os processos de contaminação, ou porque não calculamos adequadamente o aporte nutricional do paciente. Nós podemos ter uma boa abordagem da lesão, podemos prevenir a contaminação, ou podemos ter feito um excelente cálculo hídrico, mas se não nos preocupamos por incrementar a ingesta proteica do paciente, finalmente vamos levar ele à morte. Por quê? Porque todos os mecanismos celulares que se ven envolvidos requerem um catabolismo proteico exacerbado.
triplica, se cuadriplica, o sea, ese paciente tiene una demanda energética, calórica y proteica muito superior a de um paciente normal ou com qualquer outro tipo de lesão. Se nós não logramos fazer isto, vamos a levar ao paciente a uma falha orgânica e à morte. Como vocês podem ver, cada um dos órgãos vai ter certo tipo de comprometimento. Por isso é muito importante que um paciente que está muito queimado ou um paciente com comprometimento sistêmico fica em uma unidade hospitalar especializada na abordagem de pacientes queimados. Como é produzido esse edema? Porque uma das principais complicações que vamos a ter no paciente queimado é a formação do edema. Bom, vocês já viram que o traumatismo térmico nos vai ocasionar um incremento na permeabilidade capilar, mas não somente ocasiona um aumento da permeabilidade capilar, senão que nesta permeabilidade capilar vamos a ter a liberação de mediadores como a histamina, cininas, prostaglandinas, y elas vão danificar diretamente a microvasculatura, o que vai ocasionar que as proteínas plasmáticas escapem no espaço intersticial, aumentem a pressão oncótica do tecido e atraiam água. Por isso, se forma de maneira constante o edema. Temos que ter em conta, como eu falei, que vamos ter uma resposta inflamatória sistêmica, particularmente naquelas queimaduras que estão numa superfície corporal maior ou 15 a 20%. E elas não somente vão gerar um edema local, mas um edema geral. Esta sobrecarga vai ocasionar uma disfunção linfática. Os vasos linfáticos não vão ter a capacidade de drenar esse excesso de líquido que se encontra no interstício. E quando não logram liberar, esse líquido vai acumular-se o edema e vai afetar outros mecanismos reguladores. Na zona de êxtasis, a zona que nós já vimos, que rodeia a zona de necrose ou impacto térmico inicial, vamos ter uma perfusão diminuída que vai ficar agravada se o paciente tem mais edema. Por isso é tão importante cuidar o cálculo dos líquidos e evitar o edema no paciente. Se eu tenho um edema que fica incrementando, vou comprimir mais essa vasculatura e essa pouca perfusão tisular que ficava, eu vou perdê-la. Agora, vocês provavelmente ouviram falar que as queimaduras são lesões dinâmicas, que o tempo todo está mudando. E recém falamos que no caso do paciente queimado, o exudato, que é muito abundante, depois de umas horas pode diminuir dramaticamente. E isso é porque temos diferentes períodos de evolução das queimaduras. Temos o período de reações imediatas, que vai acontecer nos primeiros minutos ou horas depois do contato térmico. Obrigado. Onde vamos a ter uma descarga de adrenalina, a dor vai ser muito intensa e o risco principal nestas primeiras horas é que o paciente tenha um choque neurogênico. Por quê? Porque a dor é insuportável. No segundo período vamos a ter alterações texturais e humorais. Esse período corresponde a dia 0, no momento da queimadura, até os 4 dias seguintes. Aqui estes pacientes vão ter a característica de inestabilidade hemodinâmica, um aumento da permeabilidade capilar, uma fuga de plasma no terceiro espaço, hemoconcentração e risco de insuficiência renal. Por isso, nesta fase, é muito importante estar valorando de maneira recorrente a atividade renal do paciente. E depois temos o período intermédio ou de recuperação. Este está dividido em 3 etapas funcionais. A etapa de transição, que é quando temos a estabilização depois da ressuscitação inicial. Ou seja, depois que fizemos a classificação do paciente, que determinamos a quantidade de superfície corporal total queimada e a profundidade e fizemos o cálculo da restituição hídrica, proteica, etc. Uma vez que conseguimos estabilizar o paciente, é concluída essa etapa de transição. Nesta etapa de transição, nós podemos ter um choque hipovolêmico, um choque neurogênico, ou podemos ter a complicação e profundização da queimadura.
Después tenemos una etapa útil o de sepsis. Aqueles pacientes que pierden más de 20% da superfície corporal total são pacientes que têm risco importante de ter choque séptico. Por quê? Porque perdemos a proteção que representa a pele, as queimaduras são expostas e sensíveis à contaminação de micro-organismos patógenos, e esta etapa vai estar muito marcada depois do 7º dia. Nesta etapa, o que mais interessa é prevenir a contaminação e a sepsis. E o melhor que podemos fazer para prevenir a contaminação e a sepsis é, obviamente, o isolamento do paciente, o retiro cedo y calculado tejido desvitalizado y a cobertura cutánea. Vamos a tener mudanças metabólicas intensas y, como falei, la cobertura de las lesiones. Y por último, en la etapa complementaria, tenemos la fase de curación definitiva, cicatrización y rehabilitación física. Es aquí, en esta etapa complementaria, donde entra la mayoría de los insumos de cura húmeda. En la etapa de útil o de sepsis vamos a requerir una abordaje agresiva, lavagem quirúrgica, preparação do leito da ferida e aqui, finalmente, os dispositivos enfocados para o fechamento. Que complicações podemos ter na fase aguda? Nessas primeiras horas, o paciente pode ter choque hipovolêmico, pode ter lesões por inalação ou problemas respiratórios que nos levem a síndrome respiratório agudo. Podemos ter infecção ou sepsis, hipotermia, síndrome compartimental, daí a importância da valoração da lesão, se se trata de uma valoração circular, determinar a oportunidade de realizar uma dermotomia ou uma fasciotomia. Rabdomiolosis, essa palavra sempre foi difícil para mim, ou a falha renal aguda e as complicações gastrointestinais que vão acontecer por estresse, as úlceras por estresse, por ileo paralítico e pela translocação bacteriana. Isto pelo processo de desnutrição. Nas complicações da fase crônica, vamos a ter cicatrizes hipertróficas e queloides, cicatrizes com contracturas, dor crônico e persistente, estado hipermetabólico ou hipercatabólico, alterações da termorregulação, secuelas psicológicas, por isso é sumamente importante que o paciente queimado tenha um acompanhamento psicológico. Neste ponto, quero falar com vocês de um caso particular que tivemos de um paciente com queimaduras por eletricidade. Ele se queimou na sua jornada laboral. Ele trabalhava em reparações do sistema de energia, ele subiu a escada, tocou o cabo de alta tensão e caiu. Já na etapa do processo de cicatrização, na etapa final, o paciente só faltava epitelizar, ele tinha recebido um injerto e perdeu. Algo extraño porque tinham cultivos, todo dava para ver bem e perderam um inserto. Tentam fazer de novo, preparam o leito da ferida, colocam uma tristêmica e volta a se poluir. Tempo depois, trabalha com prata, com mediadores, inflamatórios, com fatores de crescimento e como estava avançando para epitelizar, volta a se poluir. E depois de todas as extensas tentativas, chegamos nós com Flâmina, colocamos Flâmina, a queimadura evoluiu favoravelmente e no quarto, quinto refil, a ferida volta a se poluir. E observamos que tinha umas regiões onde faltava tecido, regiões bem precisas. Estavam enchendo para solicitar de que fizeram um lavado esse dia e quando estavam enchendo o lixeiro, o paciente coloca a sua mão perto do expediente e parece que tem sangue perto da unha das mãos. Eu pego a sua mão, coloco no abdômen e parece que essas regiões onde faltavam os pedacinhos coincidiam com o tamanho
das suas unhas. Então, o paciente vai para a psiquiatria, a razão pela qual a gente vê que o paciente estava generando essas lesões e manipulando essas feridas, enviamos para a psiquiatria, e quando enviamos para a psiquiatria, determina a psiquiatra que o paciente tem esse estresse pós-traumático e que não quer que a ferida feche, porque que a ferida feche representa que volte para o seu trabalho. E pensaria, mas que coisa, né? Tem que voltar, porque estão pagando para ele trabalhar. O paciente, eles não percebiam, mas também tinha vertigem e toda essa sintomatologia, o vertigem e as lesões que fazia para si mesmo estavam relacionadas com esse estresse pós-traumático quando sofreu a lesão. O paciente tinha medo de voltar a ir para essa escada e cair. Ele não está preocupado com a queimadura, está preocupado com a caída. Isso era o que mais estresse gerava para ele. Então, quando trabalhamos com a área de psiquiatria e medicina do trabalho, foi determinado que o paciente precisaria voltar ao seu trabalho, que pelo momento não era apto para se reincorporar ao tipo de trabalho que estava manejando e que estaria realizando atividades administrativas. Nesse momento, a queimadura progressou da forma correta e os pacientes com queimaduras são pacientes que vão ter sequelas psicológicas importantes, por isso é bem importante que nós tenhamos um acompanhamento com o psiquiatra, porque esse estresse pós-traumático e esse estado de alerta também vai provocar uma liberação maior de citocinas pró-inflamatórias, também vai incrementar o estresse oxidativo e pode afetar de forma indireta o processo de cicatrização. Também vamos nos encontrar com pacientes que desenvolvam úlceras crônicas ou neoplásicas. Estas vamos encontrar naqueles pacientes que tiveram cicatrizes profundas que não curaram profundamente e que acabam desenvolvendo o que a gente conhece como úlcera de Mayoli. Para que nós possamos fazer uma abordagem correta da queimadura, é importante que a gente faça uma adequada classificação. E no caso das queimaduras, são entidades que vamos classificar levando em consideração diferentes fatores. Primeiro, seu agente causal, podemos ter queimaduras por agentes físicos, por agentes químicos, por agentes biológicos. Depois, podemos classificá-las de acordo à sua profundidade, primeiro grau, segundo grau superficial, segundo grau profundo, terceiro grau. Algumas bibliografias têm um fulunfo, quarto grau. Depois, as classificamos pela sua extensão, determinando a superfície corporal total queimada em leves ou menores, moderadas ou parciais e graves ou críticas. E também vamos ter um grupo conhecido como queimaduras especiais. Isso é porque, devido ao seu agente causal ou à região que afeta, são lesões que se consideram graves e que precisam de uma abordagem especializada. Nesse caso, a gente encontra as queimaduras elétricas, queimaduras químicas, aquelas queimaduras por inalação, pelo compromisso que tem a via aérea, as queimaduras onde nós podemos determinar que existe um maltrato ou que foram provocadas, né? As que se apresentam em cara, pescoço, pele, os genitais pelo medo de apresentar cicatrizes hipertróficas e as queimaduras circulares pelo risco que temos de síndrome compartimentar. Então, no caso dessas lesões, não é recomendado o manejo ambulatório, o paciente tem que estar hospitalizado e com uma avaliação por parte de um especialista em queimaduras. E, bom, para determinar a superfície corporal total, nós temos várias ferramentas. Temos a régua dos 9 ou a equivalência da palma da mão, que, desde meu ponto de vista, é algo que não falha. Aqui nós podemos resgatar que seria a palma da mão do paciente, que equivale a 1% da superfície corporal total, e isso em todos os pacientes. Na minha mão, é 1% da superfície corporal total, e assim em cada paciente. O que nós precisaríamos fazer seria calcar a superfície da mão do paciente e depois contabilizar a superfície corporal total, dependendo da quantidade de mãos que possamos cobrir nessa superfície.
Também temos ferramentas tecnológicas, a tecnologia avança, e Born que nos deixa iluminar as regiões corporais que estão afetadas, inclusive as queimaduras são de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, e essa ferramenta tecnológica, inclusive, nos deixa colocar dados como a idade, o peso, o paciente, a distribuição corporal, e faz pouco de tempo falavam que qual é a importância da distribuição da superfície corporal. É bastante, porque não é o mesmo que eu queime a região dos glúteos, que eu me queime a região do tórax. Não tem a mesma distribuição da superfície corporal. Então, existem regiões corporais que em cada pessoa tem maior espaço, que representam uma superfície corporal maior. Por exemplo, a mesma mulher, se está grávida e se queima o abdômen, não vai ser a mesma superfície corporal que se não estivesse grávida. Por isso, essas características têm um papel tão importante. E, bom, quando nós usamos essa ferramenta, inclusive, nos permite fazer o cálculo da restituição hídrica. Temos diferentes ferramentas para a classificação da profundidade. Por exemplo, temos a classificação da BNI. A mim, particularmente, eu gosto bastante dessa classificação, na qual classificamos as queimaduras por primeiro grau, segundo grau, superficial e profundo, terceiro grau e, finalmente, quarto grau. Se nós valorizamos de forma correta a sensibilidade da queimadura, podemos intuir que o protocolo de curação é compatível. No caso das queimaduras de primeiro grau, são lesões superficiais que unicamente vão afetar a epidermis, que vão ter uma coloração vermelha e que tendem a curar em menos de 7 dias. Ele diz, sua curação é importante. O que podemos fazer para melhorar esse tipo de queimaduras? Trazer umectação com cremes, gels, hidratantes, emolientes inertes, que não tenham fragrância, que não tenham álcoois, para que não criem maior irritação na pele. Vocês, o que poderiam usar aí? O que vocês acham que poderia ser usado lá? Flame Active. Flame Active. Eu pensei que todos iam dizer Flame Active. Eu pensei que todos iam falar Flame Active, mas aqui podemos usar Flame Active. Depois temos as queimaduras de segundo grau. No caso das queimaduras de segundo grau superficial, vamos ter afetação da epidermis e a dermis papilar. Aqui temos colorações rosas ou vermelho intenso, e as regiões branquizam a região. São elásticas, mesmo tendo um edema intenso, são bem exudativas e podem ter a presença internas. São regiões bem doloridas e demoram em cicatrizar mais ou menos de 7 a 21 dias, não costumam deixar cicatrizes, porém deixam uma pigmentação residual que nós podemos melhorar usando protetor solar e evitando a exposição básica. E no caso das queimaduras de segundo grau profundo, vamos ter afetação da dermis reticular. Nesse caso, encontramos colorações vermelhas, escuras, marmóreas, e essas lesões não branqueiam a pressão. Por quê? Porque já existe um compromisso vascular. Esses capilares superficiais foram trombosados, por essa região chega na dermis papilar, reticular, perdão. Então, nesse caso, vamos ter uma diminuição da dor, mas se pressionarmos profundo, o paciente vai perceber essa dor. Essas lesões sabemos que vão demorar mais de 21 dias em cicatrizar, portanto, desde sua origem, poderíamos classificar como feridas de difícil cicatrização. Não crônicas, mas sim de difícil cicatrização, porque vão precisar de um cuidado maior. Essas lesões podem deixar cicatrizes hipertróficas, pigmentação residual, podem criar retrações, particularmente presentes no
pescoço, em genitais, na cara, pode provocar a perda do cabelo e essas regiões, dependendo das partes corporais, podem precisar de cirurgia. No caso das queimaduras de terceiro grau, temos afetação da epidermis, da dermis papilar, a dermis reticular e papilar e do tecido subcutâneo. Aqui encontramos colorações brancas, cinza, pretas. São lesões sem elasticidade, sem edema, temos escaras de aspecto seco e os vasos estão completamente trombosados. O que quer dizer isso? Que se o vaso está trombosado, já não vou ter que possa irrigar. Portanto, nesse tipo de queimaduras, não tem mais opção que fazer um desbridamento, retirar esse tecido, porque já não vai estar vascularizado. Dependendo da extensão, essa é a abordagem que vamos dar, mas são lesões que precisam de uma abordagem cirúrgica. E, finalmente, as lesões de quarto grau, onde temos uma carbonização total, aí só podemos amputar. E, bom, como de graves são as lesões de acordo à sua extensão? Nós vamos classificar como queimaduras leves aquelas que são dérmicas e que vão do 10 ao 15% da superfície corporal total, ou aquelas que são hipodérmicas, mas que são menores ao 3% da superfície corporal total. Como moderadas, aquelas queimaduras dérmicas que estão entre o 15% e o 25% da superfície corporal total, e se são epidérmicas, aquelas que vão de 3 a 10% da superfície corporal total. Vamos considerar que uma queimadura seja grave, se é dérmica, e vai de uma extensão do 25% ao 50% na superfície corporal total, ou se é hipodérmica, ou que afeta do 10 a 25% da superfície corporal total. E, finalmente, vamos considerar queimaduras críticas, aquelas queimaduras dérmicas que sejam maior a 50% da superfície corporal total, não importa que seja de segundo grau superficial, vai ser crítica se vai ser mais de 50%, e vão ser críticas se são hipodérmicas de mais de 25% das superfícies corporais totais. Bom, numa queimadura maior, que vamos entender como queimadura maior, aquela de mais de 25% da superfície corporal total, que seja de segundo grau num adulto, ou aquela queimadura do 20% da queimadura da superfície corporal total numa criança. Observem como aqui a classificação de severidade depende não só da extensão e da profundidade, sino também da idade do paciente. E vamos considerar também uma queimadura maior, aquela queimadura do mais de 10% da superfície corporal total, mas que seja de terceiro grau, já seja numa criança ou num adulto. Também consideramos queimaduras maiores, aquelas queimaduras, independentemente da severidade e da profundidade, que tenham olhos, ouvidos, orelhas, cara, mão, pés, o perineu, a região genital. Vamos considerar queimaduras maiores, todas aquelas queimaduras inalatórias com ou sem queimadura, é dizer, um paciente que ficou dormido num vapor e começou a ter queimaduras por inalação, é um paciente com uma queimadura maior, não importa que uno observe mudanças cutâneas. É a mesma coisa, um paciente que ficou num incêndio e que esteve respirando vapores também é considerado uma queimadura maior. E vocês podem pensar numa queimadura por inalação que não tem a ver com fogo nem com vapor, alguma que não tem a ver com fogo, alguma queimadura. Acontece muito com quem trabalha em casa. O gás. Os gases, mas não há gás na cozinha porque cria toxicidade. O gás que gera os produtos de limpeza. Adoram colocar cloro, amônia. Isso cria queimaduras respiratórias por inalação. Também consideramos queimaduras maiores, as queimaduras elétricas, aquelas
asimilado, quemaduras en pacientes de alto riesgo, en como son pacientes diabéticos, embarazados, con EPOC, con cáncer o con otras patologías importantes que afectan el proceso de cicatrización y, por supuesto, en pacientes psiquiátricos. Consideramos uma queimadura moderada aquelas que vão do 15 a 25% da superfície corporal total e que são de segundo grau em pacientes adultos, que vão do 10 ao 20% da superfície corporal total de segundo grau em crianças e que vão do 2 ao 10% da superfície corporal total em crianças ou adultos, sempre que não afetem as áreas especiais, olhos, orelhas, etc. Consideramos uma queimadura menor aquelas queimaduras que do 15% da superfície corporal total ou menos se é uma queimadura de primeiro ou segundo grau de paciente adulto. No caso do paciente pediátrico vai ser menor sempre e quando seja menor ao 10% da superfície corporal total. E aquelas queimaduras do 2% da superfície corporal total, ou menos que sejam terceiro grau, que afetem a crianças ou adultos, sempre e quando não comprometam regiões especiais. Até aí ficou clara a valoração? Ok, então, baixo esse conceito, nós poderíamos trabalhar com cura ambulatória, todas aquelas queimaduras não graves. As graves, primeiro, tem que passar por uma valoração hospitalária, se não existe risco de contratura ou infecção, o paciente pode trabalhar de forma ambulatorial. E, bom, para que nós consigamos apurar o processo de cicatrização numa queimadura, conseguimos de forma de sucesso, como toda ferida, precisamos preparar o leito da ferida. E no caso das queimaduras, conseguir a preparação do leito da ferida depende dos seguintes pontos. O primeiro, levar em consideração o agente causal e a severidade, para saber que se esse paciente primeiro precisa de um lavado cirúrgico ou posso fazer um desbridamento simático autolítico. Depois, preciso ter presente evitar a profundização da queimadura. Como evito a profundização? Fazendo um bom cálculo, primeiro, da superfície corporal total queimada e da profundidade, para fazer também um bom cálculo hídrico e um bom aporte nutricional. Também será importante aportar uma cobertura cutânea e evitar a colonização. É indispensável que os pacientes queimados tenham manejo da dor e aqueles casos que precise, façamos uma incisão precoce. Que determinemos o grau de poluição e o risco de poluição. Um paciente com queimaduras de mais de 5% da superfície corporal total, que vai de segundo grau profundo para frente, é um paciente com alto risco de contaminação, onde possivelmente a cobertura cutânea não seja suficiente para prevenir a infecção. Por isso, usamos apósitos que nos ajudem a manter livre esses micro-organismos patógenos e que mantemos sempre vigilados os dados. Devemos escolher sempre o curativo ideal, onde a gestão do ambiente úmido e o retiro traumático jogam fatores bem importantes. Num paciente queimado, precisamos evitar o uso de apósitos, de curativos que podem ressecar em excesso a queimadura e que se aderam ao leito da ferida. Com certeza não vai ser a mesma condição num paciente ambulatorial que é um paciente hospitalizado e não vamos seguir os mesmos preceitos com queimaduras de segundo grau superficial, mas isso vai depender de critério e de expertise. Agora, quais queimaduras poderíamos manejar com Flame Active? Aquelas queimaduras de primeiro e segundo grau superficial, obviamente, no caso de segundo grau superficial, sempre e quando não passem 20% da superfície corporal total. Esse produto vai nos dar bastantes benefícios, é um produto confortável, que nos ajuda a refrescar, que diminui a dor
A consistência nos ajuda a aplicação, a fazer maduração do epitélio e o paciente pode aplicar facilmente. Também podemos usá-lo no final da cicatrização, quando colocamos um inserto, uma matriz dérmica, que a queimadura, temos um epitélio frágil, Flamiactiv nos ajuda bastante a madurar esse epitélio. Agora, nesse momento, vamos usar Flaminal Hydro, Flaminal Forte nas queimaduras, particularmente vamos usar em queimaduras de segundo grau, superficial, maiores a 20% da superfície corporal total, ou conseguido profundamente, no caso das queimaduras de terceiro grau, depois de uma lavagem cirúrgica para favorecer a preparação do leito da ferida. Quando a ferida ou a queimadura é sudativa, vamos usar Flaminal Forte. Quando a queimadura é seca, com exudado moderado, vamos usar Flaminal Hydro. Nós já vimos o quadro da classificação das queimaduras, e foi nos falando mais ou menos qual quantidade de exudado vamos ter em cada tipo de queimadura. Em que tipo de queimadura acreditam vocês que vão precisar de Flaminal Forte? De qual grau? Que tipo de queimaduras? De segundo grau profundo e de terceiro grau depois da lavagem cirúrgica, né? E se tem uma queimadura de terceiro grau do 3% da superfície corporal total do 2%, que poderia usar? Hidro. Porque, mesmo sendo uma queimadura de terceiro grau, posso manejar a cultura úmida pela superfície do 2 ao 3% na superfície corporal total. Então, em uma lesão pequena, delimitada, onde posso usar uma cura úmida, mesmo que em pós-grau precise uma abordagem cirúrgica. Então, por isso, no caso das queimaduras, no momento de selecionar a abordagem, eu preciso olhar a profundidade, a extensão e a região corporal, para saber se o paciente é candidato a uma abordagem extra-hospitalária ou precisa de internação. Como aplicamos Flaminal? Precisamos ter presentes em quais momentos está a queimadura. Está sudando ou não está sudando? Quando eu tenho uma queimadura de segundo grau superficial, eu posso esperar que nas primeiras horas tenha um exudado moderado. Ok? Se tem uma queimadura de segundo grau profundo nas primeiras horas, vai ser uma ferida que não vai ser exudativa, mas que depois vai aumentar seu exudado. Então, numa queimadura de exudado superficial, posso usar com certeza Flaminal Hydro. Mas em uma queimadura de segundo grau profundo, posso começar com hidro e em algum momento vou precisar trocar para forte. Em uma queimadura de terceiro grau, depois posso começar com hidro e com forte, ou depois de um desbridamento cirúrgico vai precisar que use Flaminal Forte, porque vou ter exudado abundante. Em qualquer dos casos, é importante que o curativo secundário seja no absorvente e no aderente, mesmo que a queimadura seja sudativa, porque já falamos que a queimadura pode exudar em umas horas muito e depois cair o exudado, ou a quantidade de umidade. Então, sempre procuramos coberturas secundárias, como é o caso de Mepiter 1, ou de gases parafinadas. O que precisamos fazer é limpar a lesão, aplicar uma camada grossa de 5 centímetros, como vocês podem observar, e colocar uma cobertura cutânea. Se o exudado é baixo, usamos Flaminal Hydro. Se o exudado é moderado, podemos usar tanto hidro como forte. Se o exudado é abundante, usamos forte. Mas os curativos absorventes não usamos nas queimaduras, sempre vamos usar um curativo secundário não absorvente. E aqui tem um vídeo. Esse é um paciente queimado, teve queimaduras por eletricidade, ingressa num lavado cirúrgico e depois do lavado cirúrgico, a preparação do leito da ferida. Com esses pacientes, vão precisar usar diferentes estratégias para conseguir usar a matriz extracelular, tanto para que a ferida seja ideal para colocar uma cobertura cutânea como um insert ou uma matriz térmica.
Uma das vantagens de Flaminal é que se adera perfeitamente ao leito da ferida, o produto não escorrega, não evapora, então podemos adaptá-lo praticamente para qualquer tipo de superfície corporal. Naquelas regiões que estão preparadas para colocar um inserto, vamos fazendo, enquanto as outras precisamos estender ou trocar o tempo. Aqui temos um paciente grande queimado, colocamos laminar e no caso específico desse paciente fizemos um refil por semana. E por que um refil por semana? Porque sempre que limpávamos o paciente sangra. Então, sempre que fazemos a cura, perde uma grande quantidade de sangue que pode levar a um estado anêmico. Checa aí como está o músculo, vocês conseguem ver a orientação das fibras é diferente. E aqui já tem matriz extracelular, aqui temos um socavamento e vamos para a próxima. Este é o momento para colocar uma cobertura cutânea quando o leito da ferida está bem preparado, quando não tenho problemas com exudado, quando não tenho películas, quando Flaminal me ajudou a fazer esse trabalho difícil, já podemos insertar. Olha, coloca insertos autólogos também, queracinótidos curados. Esse paciente também teve uma amputação do lugar de saída, mas não temos a foto do pé. E observem algo bem importante, como está o paciente aqui, digo do volume corporal, e como estava aqui. Já era um paciente magro, mas olha o volume corporal perdido. Por isso digo que a nutrição do paciente queimado é super importante. E aqui temos alguns casos que documentamos, como comentei, com o apoio de diferentes profissionais da saúde. Aqui temos uma lesão por radiodermites e sempre coloco nas queimaduras, porque eu sei que muitos falaram que uma radiodermite é uma queimadura por radiação ionizante. E isso é um erro. A radiação ionizante a radiação ionizante provoca uma mudança cutânea que cria sintomas bem parecidos a uma queimadura, mas não é uma queimadura. Quando nós queimamos, você toca a fritadeira, a pele fica vermelha, arde e você não aguenta, né? Acabamos colocando água fria, etc. Na radiodermites, não. A paciente pode passar por 3, 4 semanas de um processo de radiação e depois da quarta, quinta, começar com as lesões. Ou inclusive depois que acabou seu tratamento, isso é porque o dano cutâneo vem de dentro para fora e aqui acontecem 3 coisas importantes. A primeira tem vasodilatação, que provoca edema, tem um espaço intersticial para procurar saída, o que vai provocar exudado e lesões úmidas. E também vai acelerar o processo de descamação e vai ralentizar o processo de proliferação celular. Então, eu tenho uma pele que descama rápido e repara devagar. Por isso, essas lesões. Quais as suas características seriam edema, inflamação, prurito, descamação e coçor. Com essa paciente usamos Flamiactiv 2 vezes por dia, 2 dias depois a pele está perfeitamente epitelializada, mas o edema continua. Por quê? Porque a fisiopatologia da lesão continua lá. Então, nós temos o uso por 2 semanas para que, independentemente que a pele continue se descamando, não apresentemos as outras sintomatologias que dificultem a lesão. Aqui temos uma queimadura de primeiro grau, explotou o boiler. O que fazemos é aplicar Flamiactiv 3 vezes ao dia, sem curativos secundários, e posteriormente indicamos o uso de protetor solar e evitar exposição ao sol. Aqui temos uma queimadura por eletricidade. Neste paciente, o ideal teria sido usar Flaminal, mas como eu falei, o hospital não tinha Flaminal.
Por eso fue usado FlamiActive, con trocas a cada 24 horas, porque a diferença de FlamiActive não pode fazer essa gestão tão marcada da umidade. E esta evolução em 5 dias. Aqui temos uma queimadura patológica. Este paciente é o tipo de paciente que vai ter um risco importante de apresentar úlceras de Maillard. Este paciente teve um manejo bastante torpe da queimadura. É um paciente que vive numa situação de rua. Ele estava drogando-se, ele derramou solvente e na viagem ele prendeu um cigarro e ele ficou queimado. Este paciente tem desnutrição, um sistema imunológico comprometido e foi enviado a um fechamento por segunda intenção depois de muitos intentos. Neste paciente já foi colocado prata, alginatos, muitas coisas. Qual foi o resultado? Um tecido cronitizado com um processo inflamatório exacerbado, uma área cruenta que sangra na menor provocação. Então começamos a tratar com Flaminal Forte. Depois de Flaminal Forte, migramos para Flaminal Hidro. E por último, começamos a utilizar FlamiActive em todas essas áreas que vão epitalizando para melhorar as condições da pele e dar umidade. Mas essas retrações já não têm forma de tratar. O paciente claramente requer uma abordagem cirúrgica para livrar-se dessas bridas cicatrizais. Este é o paciente com quem nós trabalhamos. Ela é uma das enfermeiras especialistas no tratamento de pacientes queimados que nos apoiou com a difusão do seu trabalho. E este outro paciente que tem 21 anos, ele teve uma queimadura, foi arrastado embaixo de um trailer que foi arrastando ele. Vejam aqui como tem a exposição dos testículos, do pênis. E depois da lavagem cirúrgica da colocação dos fixadores de cadeira, se trabalha o fato da ferida com Flaminal Forte, com trocas uma vez por semana até atingir a preparação do leito da ferida. Quero que vocês prestem atenção na cor que tem esse tecido de granulação. E me digam que podem observar em comparação, por exemplo, com esta zona ou com esse tecido. O que vocês veem de diferente na maioria do tecido e em comparação com este ou com outras fotografias? Sim, é todo tecido de granulação. Hipergranulou. Em algumas partes tem aparência hipergranulada, mas isso é mais o flash ou a lâmpada que não nos ajuda. Eu não sei se vocês conseguem apreciar, talvez podemos desligar a luz de aqui na frente para observar melhor. Aqui agora podemos ver melhor. Não sei se vocês chegam a ver que em algumas zonas vocês veem uma cor tipo vinho do Porto, um vermelho muito intenso, muito escuro. Isto pode acontecer em pacientes que estão trabalhando com Flaminal Forte, particularmente, porque que quer dizer isto? Que já não tenho tanto exudado e se vou continuar aplicando Flaminal, tenho que ir para Flaminal Hidro. O alginato do Flaminal Forte é demasiado para este leito. Está gerando como uma absorção maior que faz com que o capilar fique sangrado. Por isso começa a haver essa formação de hematomas. Se eu continuo com a aplicação de Flaminal Forte, o que vou fazer é gerar um hematoma, tecido necrótico e vou secar a ferida. Então, se vocês estão trabalhando com Flaminal Forte e começam a ver que o leito fica escuro e tem uma cor de vinho do Porto, tem que trocar para Flaminal Hidro. Bem, aqui temos mais um paciente com queimaduras patológicas. Da mesma maneira, trabalhamos com Flaminal Forte. Este paciente já não pode ter tratamento porque, desafortunadamente, o paciente continua numa situação de rua, não vai nas consultas. Então, até aqui nós vimos ele e depois não vimos mais ele. Já mostrei estas outras e agora temos uma queimadura de qual grau? Vocês que pensam?
Segundo grado. ¿No? ¿Superficial ou profundo? Nas mãos é profundo, ainda que no rosto é superficial. Nas mãos temos uma queimadura de segundo grau profunda. O que aconteceu com esta paciente? Que recebeu uma chama e cobriu a cara. Então, as zonas mais expostas foram as mãos. Eu não sei, aparte, por que ela cobriu, por que não se mexeu para um lado. Ela simplesmente se cobriu, infelizmente, e tivemos queimaduras de segundo grau profundos e segundo grau superficial no rosto. Nos dois casos, usamos Flaminal hidro a cada 72 horas e essa foi a evolução depois de 4 semanas. Aqui temos pequeno de 11 anos que teve queimaduras por escaldadura de água quente. No caso deste pequeno, foram lesões não profundas, mas não foram bem manejadas. No caso deste paciente, foi colocado emplastos, ovo, creme dental, coisas desse tipo, cebola, fizeram emplasto com plantas e quando a mãe viu que a ferida não avançava, ela pensou, agora é o momento de levar ele na clínica. Levar na clínica e a enfermeira, Fabiola, determinou usar Flaminal hidro nas lesões mais profundas e Flamiactive nas lesões superficiais. Flamiactive 3 vezes ao dia, sem corretivos secundários, e Flaminal hidro a cada 72 horas. E esta é a evolução depois de 2 semanas e meia. Aqui temos outra queimadura. Vocês considerariam que esta é uma queimadura especial? Se fosse uma queimadura especial, por qual fator você diria que é especial? É um niño o paciente? É um niño? Não, está aí arriba. Não estou escutando, não consigo ouvir. Eu não consigo ouvir, desculpem. No estou, por favor, alguém leva o microfone para a Vânia. É ferro de roupa. Esta é uma queimadura muito característica, onde podemos ver que é uma queimadura infringida. Então, podemos relacionar a cor ao maltrato. Por exemplo, no caso de pacientes pediátricos, quando nós vemos queimaduras nos 2 membros pélvicos que chegam à mesma altura e que não tem respingos, que lleva marca d'água, é claro que alguém pegou essa criança e colocou-la na água quente, ou que temos queimaduras de cigarro em diferentes zonas, ou um paciente que veio há um mês com uma queimadura e que agora volta com outra queimadura. São lesões que nós não podemos acreditar que o paciente tenha tanta má sorte para ficar queimado outra vez. Nessas lesões podemos assumir que houve um maltrato. Aproveito para pedir um favor muito grande na edição do vídeo. Eu agradeceria muito que não aparecesse esta parte particularmente. Pela capacitação, eu prefiro mostrar este caso, mas por proteção do paciente, prefiro que podamos evitar isso. Então, é muito pertinente que se estas queimaduras não são significativas ou não vão comprometer nada o processo de cicatrização, nós temos que canalizar o paciente para decidir um acompanhamento psicológico para evitar lesões maiores no futuro. No caso desta paciente, foi colocado Flaminal hidro e gasa parafinada com trocas a cada 72 horas e cicatrizou perfeitamente num processo de 3 semanas. Esta paciente, já vimos ela ontem, é uma paciente que teve uma queimadura por arraste. Usamos gasa parafinada e Flaminal hidro com trocas de 72 horas e esta queimadura é um paciente diabético que já comentei antes. E este caso é bem especial para nós, é um caso que nos proporcionou a professora Erika Gallardo. Ela trabalha em um hospital de segundo nível de atendimento e em México só temos um Centro Nacional de Queimados. E temos poucos hospitais onde temos áreas de queimados.
Então, muitas das vezes, os hospitais de segundo nível têm que aceitar esse tipo de lesões que eles a vezes fazem um enxerto, mas deveriam ser tratadas num centro especializado. E aqui, a colaboração do do time multidisciplinar foi fundamental para a recuperação da paciente. Ela esteve num incêndio, tem queimaduras por fogo direto, e olhem como tem queimaduras em ambos membros torácicos. Podem ver a gravidade do membro pélvico direito. Isto é uma queimadura circular na qual a valoração cedo determinou fazer uma fasciotomia, liberar a pressão e evitar um síndrome compartimental. Aqui tomam a determinação de fazer um afrontamento parcial e, nestes espaços, colocar Flaminal para melhorar o processo de cicatrização. Olhem as mãos, aqui nós fizemos fasciotomia, dermotomias para liberar também esse síndrome compartimental, porque temos de igual forma uma queimadura circular e vai melhorar consideravelmente o processo de cicatrização. E finalmente, nas queimaduras do rosto, utilizamos Flaminal hidro com trocas a cada 72 horas e na etapa final Flamiactive para fortalecer o epitélio. Olhem este pequeno, este é um caso da doutora Virginia, é uma pediatra especialista na abordagem do paciente queimado, é a titular do paciente que somente recebe pacientes pediátricos. Este pequeno tem queimaduras de segundo grau profundo, com água fervendo. E foi colocado Flaminal hidro, gasa parafinada e trocas a cada 72 horas. E aqui está completamente epitalizado. Parecia ter sido granulado, mas já está epitalizado. Talvez o flash, a resolução das câmeras não nos ajudem a perceber. E aqui temos uma mulher de 15 anos, ela tem uma queimadura de segundo grau profunda. Ela estava numa festa patronal com foguetes e um dos foguetes explodiu no abdômen e gerou essa queimadura. Foi aplicado Flaminal hidro com gasa parafinada e trocas a cada 72 horas e finalmente foi colocado Flamiactive para fortalecer o epitélio num total de 4 semanas. Aqui temos uma pequena que teve queimaduras de segundo grau por escaldadura, foi colocado Flaminal hidro e Epitel One. Quando nós usamos o Epitel One num paciente queimado, podemos utilizar com Flaminal Forte ou com Flaminal hidro. E uma das vantagens de Flaminal e Epitel One é que, por ser transparentes os dois, nos permitem visualizar bem e identificar de maneira oportuna se temos alguma mudança. E depois de 3 semanas, vemos o processo de cicatrização. Estes são os exemplos onde eu falo que, ainda que a queimadura parece maior e muito mais complexa, os pacientes pediátricos têm algo a favor, e é que as suas células estão proliferando muito rápido. Por isso, eles têm períodos de cicatrização mais curtos, mas também os processos de infecção podem ser mais severos neles. E, pues, esto era um pouco do que nós conseguimos compilar da nossa experiência com queimaduras e como é que fomos migrando entre Flaminal hidro, Flaminal Forte e Flamiactive, dependendo da severidade de cada um dos casos. Vocês têm alguma pergunta até este ponto? Perfeito. Muito obrigado.